Vamos lá. Então, vai falar inglês? Não, vai ser em português mesmo. Vamos pedir a Deus que Ele nos oriente, que nos guie na paz, afinal, na solenidade de todos os santos, que Ele nos faça lembrar que nós também devemos ser reflexo do amor de Deus e, portanto, nós também devemos ser algo que se aproxima da santidade. Nós também devemos buscar a santidade, também devemos buscar ser santos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja seja feita a vossa vontade, assim assim na terra como no céu. o pão nosso de O cada dia, nosso dia nos dai hoje, perdoai perdoai as nossas ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos e deixeis não nos deixeis cair em tentação, realizar-nos mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, gente. Quem faz a primeira leitura? Eu vou fazer o evangelho depois pela Bíblia, que eu não estou com folheto. As meninas Tá bom. aí fazem? Leitura. Pode? Pode? Pode, deve. Demorou. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Vi também outro anjo que subiu do Oriente, como o selo do Deus vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Ouvia então o número dos que tinham sido marcados. Depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão. Em alta voz proclamavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 viventes, se prostraram diante do trono, com a face por terra, para adorar a Deus, e diziam: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: Estes que estão trajados com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe respondi: Meu Senhor, és tu quem o sabe. Ele então me explicou: Estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você leu da onde, Nilzete? Fechou o microfone. Da Bíblia. Ah, tá. Você pulou só um pedacinho do versículo 4. Ele vai até... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Era até Israel, até os 144 mil. As letras estão tão pequenas que eu me perdi. Eu deixei marcado e pulei mesmo. Não, só para te alertar, porque esse 144 mil é importante para reflexão. Sim, agora que eu vi que eu pulei, gente. A ceguinha não viu, não. Tranquilo. Quem faz a segunda leitura aí? Leitura da primeira carta de São João. Caríssimo, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece,
é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, Mateus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, gente, o que a gente tem de importante aí, de chave, na primeira leitura? Eu acho que as três foram da justiça divina, né, Zacarias? Eu sei que é especialista em Apocalipse. Os quatro anjos são os ventos que vinham danificar a terra, né? 144 mil é todo o povo, todas as nações poderão ser salvas por crerem em Deus e no Cordeiro. Serão salvos e livres das perseguições. Eu não sou um especialista em Apocalipse, eu sou um apaixonado pelo Apocalipse, é diferente. Eu ainda estou muito longe de ser um especialista, mas a gente vai tentando. O que mais a gente tem aí de chave? Livro tão simples de ler, né? Tão fácil. Não. É só você pegar um dicionário grego e pôr do lado aqui. Mas nem com o dicionário grego você não consegue. Você não consegue. É mais só você pegar as chaves do Apocalipse e ler a partir delas. O Apocalipse ele é um livro extremamente difícil por conta das cifras, dos códigos, da forma que ele é escrito. Ele é um livro difícil de entender mesmo. A hora que você começa a puxar o fio da meada, ele se abre, né? Ele se revela, como o próprio nome fala. Mas o que mais tem de importante aí? O seu José levantou o problema dos 144 mil. Que outros personagens estão presentes nesse texto? Zacarias. Oi, pode falar. Essa parte que está escrito aqui, deixa eu ver aqui. Tem os marcados, servo de Deus. Essa parte que está falando aqui, ó. Eram 144 mil de todas as tribos, filhos de Israel. Uhum. No caso, quem está fazendo essa visão aqui, no caso, é Deus? Aí depende. Quem está tendo a visão é João, o autor do livro. Não questão de João.
Tipo assim, parece que tem alguém de frente para essas 144 mil. Tem um ancião, Ah, sim. tá? O ancião é uma pessoa pura, é um profeta. Ele não identifica que profeta é, tá? Ele fala, ele está relatando aqui, o próprio João está parado olhando, tá? E não façais, deixa eu achar aqui, deixa eu me achar aqui. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz. Cadê? João, viu um outro anjo, quer dizer, um anjo que subiu da marca, um anjo que subia do lado onde nasce o sol, ou seja, é de manhã, né? É o início do dia. Trazia a marca do Deus vivo, ou seja, ele foi escolhido por Deus para fazer essa missão. E gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de verificar a terra, o mar, dizendo-lhes: não façam mal. Ou seja, 4 anjos eram os responsáveis. Tradicionalmente é a morte, a peste, a fome e a guerra. Os 4 senhores do Apocalipse. Né? Então, isso é tradicional. E a partir daí ele falou o quê? Vocês não vão fazer nada até nós marcarmos os eleitos na fronte, marcar na testa quem pertence ao Deus vivo. Por que na testa? Faz alusão à coroa de espinhos, faz alusão ao conhecimento, faz alusão à manifestação do amor. Tá? Aqueles que aceitaram que são cefas, que estão à frente do povo. Né? Só que aí você vai ter esse anjo, e depois você tem, olhando os 154 mil chegando, você tem a pessoa de João, que relata os fatos, e do lado dele, um ancião, ou próximo a ele, né? Um ancião, alguém habilitado por Deus para orientar João na caminhada. Não poderia ser um bispo, um padre, um anjo. Tá? O Apocalipse não deixa claro quem é um profeta, mas é alguém que fala em nome de Deus. Conseguiu? Sim. Tanto é que ele fala, tu é que sabes, né? Tu é que Minha sabe. sabedoria. João mostra, fala assim, olha, eu sou indigno e não sei quem é. Você sabe. Você que é dono da verdade. Ô, Zacarias, Diga-nos, Zé. esses 144 mil, por que 12 vezes 12 vezes 1000? Então, aí que está o macete. Aí é que está o segredo da brincadeira. O povo todo. Você tem que pensar na cabala. É a totalidade Mas totalidade do quê? do povo de Deus. Não? Não. Não é a totalidade do povo de Deus. É uma outra totalidade. Jesus. Pensa, gente, pensa. Jesus não, Jesus está no trono. É todas as tribos? Que tribos? Israel. As tribos de Israel. Todos os israelitas que aceitaram a Deus como Senhor compõem os 144 mil. Os 144 mil é um número fictício, é um número figurativo. Mas, Zacarias, ele não quer dizer que é a totalidade para todos os povos, independente de se é israelita ou não? Não, só israelitas. Só israelitas. Ué, eu autorizei a Cleide a entrar, ela não entrou por quê? Oxe. Apareceu a Cleide aqui para mim, autorizei, ela não entrou? Só... Vamos pensando aí enquanto eu vou mandar mensagem para a Cleide. Peraí, deixa eu ver se não é ela aqui. Agora entrou. Entrou, dona Cleide. Tá te mandando mensagem, ela precisa entrar de novo. Boa noite. Então,
Por que 144 mil representa o povo judeu? Primeiro, 12 tribos. Tá? Então, o primeiro 12 são as 12 tribos. 12 mil representa todo o povo de cada uma das 12 tribos. Então, quando eu falo dos 144 mil que chegaram, tá? Eles estão vindo da perseguição da Babilônia, estão vindo da perseguição dos imperadores, eles estão vindo da perseguição dos reis judeus que não aceitavam Javé como Senhor. Tá? Então, eles vêm de todas as dificuldades judaicas. E tem uma outra parte nesse texto, tanto que a gente usa muito esse texto no batismo. Que outra parte nesse texto? Lavaram e alvejaram as roupas. Lavaram e alvejaram as roupas do sangue do Cordeiro. Quem é que lavou e alvejou as roupas do sangue do Cordeiro? Uma multidão incontável. Tá? Então, enquanto você tem os 144 mil, que é muita gente, mas é finito. Eu fechei um número. Eu tenho 144 mil. O povo judeu. E depois ele continua lá. Blá, 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 blá. E adorava o Deus dizendo amém, o louvor. Desculpa. Quem são esses vestidos de roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi, tu é que sabe, meu senhor. Então ele me disse, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Tá? Vocês, donas de casa, sabem melhor do que a gente. Dá para lavar e alvejar a roupa com sangue? Não. Não, né? Não é possível. Eu vou manchar a roupa. Vou Até fica estragar. difícil. Ainda mais se ela for branca. Então, qual o sentido de lavar e alvejar as roupas com sangue do Cordeiro? Aqui entra os cristãos. A multidão incontável, aí sim, entramos todos nós. São aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Batizados. se batizaram. São os batizados. Tá vendo como é simples ler o Apocalipse? Oh, É só ter meia dúzia de chaves que você começa a abrir todas as portas. Perceberam? Então você tem dois povos distintos que estão alcançando a salvação. O primeiro, o povo judeu, aqueles que são 144 mil. E depois, o povo cristão, que lavou e alvejou a roupa no sangue do Cordeiro. Sangue derramado na cruz. O sangue que nós aceitamos no batismo. E nós aceitamos no sacrifício. Né? Então, você tem essa construção exponencial. Então, o povo judeu não sofreu. Sofreu muito. Sofreu com a Babilônia, sofreu com Ciro, sofreu com os próprios reis de Israel, tá? Sofreu antes disso, sofreu com os juízes, sofreu com Davi, sofreu com Salomão, sofreu com Samuel, com Saul, né? Então, toda essa humanidade que levou esse povo a um conhecimento de Deus, também gerou profetas dentro do povo. Pode falar, senhor José. é o seguinte, Zacarias, porque em toda a Bíblia, que todos esses acontecimentos de sofrimento, no Antigo Testamento, é por causa do descumprimento vamos supor, da não obediência a Deus. Então seria culpa deles mesmos, pelo que a gente acompanha na Bíblia. A ruptura da aliança. Quer dizer, ali não tem nenhum bobinho sofrendo. Sim, porque não, sim. se agradaram. Não, mas aí você tem uma diferença. Você tem o povão, você tem o povo e você tem as lideranças. Né? Quem é que impunha esse sofrimento ao povão? As lideranças.
Então, as lideranças colocavam essa situação de fardos pesados que eles não moviam e não deixavam os outros moverem. Tá? Então, são coisas meio distintas, né? Meio interligadas, mas ao mesmo tempo separadas pela própria situação social. Então, a gente pode pegar como exemplo a parábola do bom samaritano. Então, você tem lá o samaritano, que é, aliás, samaritano não, judeu, que é ferido, é abandonado, ao seu lado passa o levita, ao seu lado passa o sacerdote, e nenhum dos dois move um dedo para socorrer o necessitado. Quem é que vai mover todos os dedos? O samaritano, que era aquele rejeitado pelo povo judeu. Então, esse samaritano, se a gente trouxer ele para o nosso contexto do Apocalipse, é aquele que lavou e alvejou as roupas do sangue do Cordeiro. Ele aceitou fazer o bem sem se preocupar para quem. Ele não se preocupou se o cara que estava lá era samaritano, judeu, se ele era israelita, se ele era sumério, o que ele era. Ele simplesmente atendeu a necessidade do outro e atendeu ao seu imediato atendimento. Fez com que ele tivesse seu imediato socorro. Valeu. Tá? E aí, gente, o que mais tem aí nesse texto que vocês podem puxar aí pra gente continuar discutindo? Mais ou menos, né? Nós um dia trabalhamos esses dois tamanhos na minha vida. E aí, gente? Você achava que eu morria? Eu morria de primeiro, velho. Pergunta aí pro Carlão, Cleide, o que ele acha? Ô, do Boé, Ele pediu demissão do grupo 1 para ir pro grupo 4, aí, ó. O grupo 4 paga melhor? Fui na galera do Uber. Fui da galera do Uber. Eu ia sair do Uber. Então, gente, mais alguma coisa? Então, tem essa parte onde fala assim, ó, todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos, e dos 4 seres vivos, e prostraram-se com o rosto por terra, diante do trono. Esses seres vivos, os 4 seres vivos. Eles são uma representação. Um dos seres vivos parece um homem. Um ser vivo parece um leão. Um ser vivo parece uma águia. E um ser vivo parece um touro. Você pode lembrar alguém? Lista? Os 4 evangelistas. Sim. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, os 4 seres vivos, da realidade, eles representam, eles fazem a representação do evangelho. Ao mesmo tempo, eles são simbólicos. 4 significa também totalidade, também indica o mundo inteiro. Então, quando ele coloca 4 seres vivos, ele está indicando 4 seres capazes de dominar o mundo. E no caso dos seres vivos, o relato do Apocalipse, quando ele descreve esses seres vivos, ele fala que eles tinham 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto para não olhar para Deus, com 2 eles cobriam os pés para não ofender a Deus, e com 2 asas eles se mantinham voando. Então, são toda uma simbologia aí que você vai construindo. Mas eles representam os evangelhos. O livro de Apocalipse, ele tem muitas simbologias, né? Muita. O livro do Apocalipse, por assim dizer, ele é totalmente simbólico. Eu aprendi a gostar do livro, né, Apocalipse, né? Porque antes tinha muito, assim, as pessoas tinham, eu não quero ler, né? Não gosto de ler. Aí, numa formação, em uma das formações, né, que participei, eu aprendi ali a gostar, sabe? Porque aí eu comecei a vê-lo com outro olhar. O Apocalipse ele não pode ser lido como um olhar, como uma lente. A gente costuma falar assim, quando você vai ler o Apocalipse, você tem que ler ele a partir de uma lente, de um olhar. Que lente, que olhar? Uma lente do amor, da resistência, da fidelidade, tá? E não com o olhar do medo.
Sim. Se eu olhar ele com medo, eu vou construir uma barreira entre eu e o livro do Apocalipse. Porque ele, quando vai colocando lá os símbolos, né? Se você olhar, se você vê com outro olhar, você se apavora mesmo, né? Mas se a gente vê com a transformação. Tudo no Apocalipse é simbólico. Tudo no Apocalipse são símbolos. E você precisa parar, olhar com cuidado e a partir dali desvendar. Tem que lembrar assim, o Apocalipse foi escrito numa época em que João, para ele poder... Né, Oi? Sim, mas não é só interpretação, é tradução mesmo. Minha cadeira aqui resolveu hoje ficar baixando a toda hora. Ele é um livro de revelação, não é? De transformação. O nome Apocalipse é revelação. Então é desvelar, retirar o véu. A palavra Apocalipse é tirar o véu, dispor do véu. Mas é assim, Mateus, o livro do Apocalipse, ele tinha uma codificação. Tá? Então, quando João escreve esse livro em perseguição, tanto que no início ele fala, exilado na ilha de Patmos. Quando ele escreve esse livro, ele está escrevendo para alguém que tinha o código para decifrar. Nós aqui não temos. Então, nós tivemos que reconstruir esse código com o passar dos séculos. Pode falar, Cleide. Não, você estava falando que o Apocalipse é... Eu esqueci a palavra boa. Então, O Apocalipse é o... Eu esqueci a palavra que você falou. Mas não é a realidade do que vai acontecer? Não vai acontecer, já aconteceu. O livro do Apocalipse reflete o final do século I, a perseguição dos romanos aos cristãos e a perseguição contra as comunidades dos nazareus, né, que foi da origem aos cristãos. Então, os principais fatos narrados no Apocalipse aconteceram no ano de 95 da nossa era, no final do século I. Tá? É que o Apocalipse, o próprio texto do Apocalipse, ele é escrito, quando você fala de gênero literário do Apocalipse, ele trabalha numa situação assim, eu conto do passado, tá? Como se esse passado fosse futuro. Então eu faço uso de uma estratégia cíclica, contando o futuro, contando o passado, mas fazendo uma projeção no futuro, como se fosse um pretérito do futuro. Fala, Mateus. Não, então no caso, assim, tudo que está escrito na Bíblia sobre o mesmo não tem nada a ver com o que for acontecer no futuro. Nada. Tá? Agora, existem coisas no Apocalipse que a gente não pode ler, aliás, nenhum ponto da Bíblia pode ser lido literalmente. O Apocalipse piorou. Então, por exemplo, o mar desapareceu, não existe mais. O mar é vidro. Por que o mar é vidro no Apocalipse? Porque os judeus não tinham domínio sobre a água. Eles eram péssimos nadadores e péssimos navegantes. Então, para eles, o mar era uma dificuldade de expansão. Então, como eles não tinham essa facilidade, tanto que chamavam o lago de Generecé, o lago da Galileia, de Mar da Galileia. Nem é tão grande assim, se você pegar na cheia o rio Amazonas, se bobear é maior do que o lago em largura, né? O lago da Galileia. Então, quer dizer, você tem essas visões, né? Porque era um povo que temia o mar. Então, para eles, a inexistência do mar era algo que, para eles, seria positivo, porque eles não teriam mais como morrer no mar. Né? Então, seria uma força. E o povo judeu, ele foi muito influenciado. Se vocês vão lembrar da escola, ou se não lembrar, vão recapitular. O povo persa tinha grande domínio das águas. Então, eles dominavam as rotas marítimas e assustavam os outros povos com lendas, como, por exemplo, a existência de grandes dragões, de grandes
como é que é o nome? Dragões e serpentes no mar, né? E o final do mar. Então, o final do mar, quer dizer, eles imaginavam a Terra como um tablete, tá? Algo assim. E quando você chegasse na borda, você caía do mar. Isso foram os persas que construíram. Por quê? Porque se os outros povos descobrem que você continuando navegando, você circundaria a Terra, né? Você daria a volta na Terra, eles perderiam a maior parte da influência política e do poder econômico deles, porque eles iam chegar à África, onde eles iam achar as especiarias. Né? O grande poder econômico dos persas eram produtos como, por exemplo, pimenta do reino e sal. E se eles deixam os outros povos dominarem esses mercados, né? Era pau-brasil, era pimenta do reino, era frutas, né, que não existiam naquelas regiões. Então, quando eles pegavam em ilhas próximas, né, ou no norte da África. E os judeus tinham e faziam, né, os persas faziam grande divulgação de lendas, ou criavam grandes lendas para que os povos não fossem para o mar, desvendar o mar. Tanto que isso vai até o século XVI, até as grandes navegações, século XV e XVI. Né? Quando como é que é o nome dele? Esqueci o nome do navegador lá que cruza o Cabo das Tormentas. Eles imaginavam que ali acabava o mundo. Né? O Gonçalves Dias, não. É o Vasco, não é o Vasco da Gama, é o Vasco da Gama que cruza o... Eu não lembro. Sei que ele cruza o Cabo das Tormentas e volta. Aí eles mudam o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Vista. Muda o nome, por quê? Porque ali, na realidade, o mundo não acaba. O mundo continuava do outro lado. E assim, era isso que os persas faziam. Eles iam até o sul da África, eles iam na África Oriental buscar material para vender para os outros povos. Parte não era, óbvio, mas eles tinham grandes lucros. Então, o Apocalipse, ele relata esses fatos, não como não como algo que vai acontecer, mas ele relata algo que já aconteceu. Né? É perseguição. Tanto que o número da besta tem duas interpretações: a total humanidade e o renascimento de Nero em cima de Domiciliano. Né? Então seriam os dois sentidos do número 666. Né? Mais alguma coisa aí do Apocalipse, gente? Minha parte é ok. Cleide? Pergunta para o Carlão se tem mais alguma dúvida aí. João Guilherme. Tem mais alguma dúvida? Ele está perguntando. Então, aí eu ia falar assim, viu, Zacarias? Eu ia falar assim que de Apocalipse, e parece que a história está se repetindo, né? Você vê enchendo para todo lugar, leva tudo. Igual teve no Rio. A história ela é cíclica. A nossa memória é muito curta. Então, como a gente não aprende com os erros do passado, a gente acaba reproduzindo os mesmos erros. Parece que está acontecendo o dilúvio de novo. Igual o Rio Iguaçu subiu ontem, quase levou aquelas pontes lá ontem. Passarela onde o povo fica. Água pra caramba. Não sei se você chegou. E Então, a história é cíclica, gente. A chance de você reproduzir um fato histórico é enorme. Tá? Então, não tem essa. Tanto que a gente fala assim, por que se estuda história? A gente estuda história para evitar cometer os mesmos erros. Tá? Isso a gente tem que ter em mente. Nós devemos buscar novos erros, porque os velhos a gente tem que conhecer. Segunda leitura, vamos lá. Essa grande segunda leitura.
Tem quase 4 linhas. O que tem de importante na segunda leitura? João quer mostrar que Deus é justo e Jesus, durante sua vida, mostrou-se inteiramente comprometido com a justiça, não é isso? Com a justiça divina. Existem uma série de fatos sobre São João. Primeira coisa, a gente costuma, assim, simplificar colocando os 3 Joões no mesmo balaio, né? O João Evangelista, o João do Apocalipse e o João das Cartas. A gente costuma colocar os 3 no mesmo balaio, misturar tudo, colocar tudo no mesmo liquidificador e fazer um suco de João, né? O primeiro ponto, o nosso primeiro erro é esse. O João, pelo menos o João do Apocalipse e o João das Cartas, não devem ser o mesmo João. E aonde que a gente consegue ver isso? O estilo de escrita. Você Como é que vê a gente, olhando um texto, pode identificar isso? olhando o estilo de escrita. Então, no estilo de escrita, seu João, seu José. Ó, Já não, meu. hã? Já não chega de João, não, mais um. Então, no estilo da escrita, você consegue identificar as diferenças. O Evangelho de João é um texto refletivo. Ele reflete, ele faz você pensar sobre a santidade de Deus. O livro do Apocalipse, ele é, como o próprio nome fala, um livro apocalíptico. Ele te traz uma reflexão voltada ao, como é que eu falar, ao amor, voltada à resistência, voltada à força para você conseguir vencer todos os obstáculos. Já as cartas de João, a primeira, a segunda e a terceira carta de João, são textos carinhosos, são textos amorosos, são textos que te convidam você a se colocar na presença de Deus. Então, são estilos literários diferentes, né? E as cartas de João, elas chegam a ser epistolares mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Carta de Pedro. Eu, vou ser sincero, nunca cheguei a estudar muito as cartas de João. Estudei as cartas de Pedro. Aqui, João. Ó. João 1. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. O que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que nós vimos com nossos olhos e que contemplamos em nossas mãos, apalparam os nossos, é o nosso tema, a palavra da vida. A vida se manifestou a nós. Não, a vida se manifestou. Nós a vimos, damos testemunha e vos anunciamos a vida que estava junto do Pai. Olha só, você já percebe que as cartas de João não são cartas. Tá? E um outro detalhe, ele se coloca na primeira pessoa, na presença de Jesus. Diferente dos outros textos de João. O próprio Evangelho de João não coloca ele na primeira pessoa. O máximo que ele fala é o discípulo mais amado. No máximo. E mesmo assim não identifica como João. Aqui o mais amado seria o evangelista? Oi? O mais amado não seria o evangelista? Seria o João Evangelista. Mas é bem possível que o verdadeiro discípulo de Jesus, de nome João, tenha escrito as cartas. Pelo texto das cartas, em primeira pessoa, tá? Isso eu tô viajando, tá, gente? Não tem prova, não tem nada. Tá? Eu estou abstraindo, se assim dizer. Mas pelo estilo do texto, em primeira pessoa, é um relato em primeira pessoa, dá a entender o quê? Que o João das cartas era o discípulo de Jesus. Né?
Quem é o mais amado? É aquele que viveu, conviveu e participou da ceia, que andou com Jesus. E também tem aquela questão que João não necessariamente era João. Poderia ser Joana, né? O que justificaria, inclusive, a idade avançada com a qual João teria morrido, perto dos 100 anos, diferente dos outros discípulos que morreram entre o ano 60 e 78, 80, 90 no máximo. João morreu depois do ano 100, o que dá a entender que ele poderia ter sido uma mulher. Aí você vai dizer, mas por que uma mulher? Exatamente porque mulheres não são consideradas como pessoas dentro da sociedade judaica. Elas eram consideradas como indivíduos, quase como objetos, vendidas e compradas conforme as posses das pessoas. Pode falar, senhor José. Então, Zacarias, quando está na cruz, na agonia, e Jesus fala, não é? Eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Não é o João Evangelista ali? Ou a menina? Senhor José, vamos raciocinar um pouquinho. Tá? Só para não quero aquela coisa, não quero desmontar o seu cartão de cartas, mas vamos prestar atenção numa coisa. Alguém estava lá anotando o que ele falou? Tá? Todos os evangelhos são reflexivos. Eles são oriundos de uma reflexão das comunidades. Você tem algumas fontes, alguns bilhetes, algumas informações, algumas memórias, mas a construção dos evangelhos é reflexiva. Então, o falar, mulher, tome aí teu filho, filho, tome aí tua mãe, é uma forma até de mostrar a importância de Maria para as comunidades que viriam à frente, mas não necessariamente que Jesus tenha feito isso dessa forma. Pode até ter feito antes. Nada impede que ele tivesse feito isso antes, durante a agonia, e não no momento da morte. Mas aí você vai dar uma engrandecida no fato. Pouco antes de morrer, ele anuncia. Então a gente tem que pensar sempre o texto bíblico como uma fonte de reflexão. Ele não pode ser levado a ferro e fogo. Caímos naquela situação. Se a tua mão esquerda te leva ao pecado, corta e joga fora. Não, não é assim que a coisa vai andar. Senão o que até de maneta por aí, maneta, cegueta, banguelo, entendeu? Então, gente, a reflexão ela não é direta, ela não é pura. E o texto ele não é direto, ele é refletido, ele passa por um período de amadurecimento. Jesus morreu e ressuscitou por volta do ano 30, entre o ano 30 e 33. Ele morre e ressuscita entre o ano 30 e 35, não se tem precisão também do ano. Ora, o primeiro evangelho vai aparecer no ano 65. Quase 70. Quase 70. O evangelho escrito é considerado, a escrita dele é considerada no ano 70. Mas ele é ditado, depois provavelmente há vamos dizer assim, uma revisão, né? Mas ele é ditado por volta do ano 64. Então, quer dizer, 30 anos depois da ressurreição. E é a daqui de Pedro, que é o evangelho de Marcos. Aí, a partir do Evangelho de Marcos, você vai construindo os outros textos, as outras ideias, os outros projetos, tudo vai crescendo a partir dali. Mas, num primeiro momento, você tem o Evangelho de Marcos escrito 30 anos após a ressurreição de Cristo. Valeu. Então não dá para você falar assim, não, ele estava lá. Ninguém estava junto lá com um laptop, com um tablet, ou mesmo com o celular, mandando WhatsApp. Jesus falou isso, Jesus disse aquilo. Essa nossa
transferência tecnológica, que a gente faz muito bem, a gente esquece que há 20 anos atrás o telefone era de disco. Né? A gente esquece que há 15 anos atrás o smartphone era um sufoco. Você não conseguia digitar na tecla sensível do celular os números para discar. A calculadora Facite era de manivela. Eu trabalhei. A Facite ela era baseada na máquina de Pascal, né, que faz as contas. Né? A primeira calculadora eletrônica de 8 números, né, consumia 2 pilhas pequenas a cada mês. Hoje você usa uma pilha moeda por anos. Quando você usa a pilha, quando ela não é por energia solar. Então, quer dizer, tudo isso, gente, essa transferência tecnológica, a gente costuma levar para a época de Jesus, mas isso não aconteceu naquela época. Ninguém estava lá fotografando, tirando, escrevendo. Pode falar, Cleide. O Carlos não quer falar nada aí, não? Deixa eu ligar o microfone. Já que você está no assunto do Evangelho, eu queria saber uma coisa. O Evangelho são lidos só nesses 4, né, só nesses 4, Marcos, Mateus, né, João Lucas e João. E Marcos, né? Mas existem outros. Não, então o Evangelho só se lê nesses 4, né? Os evangelhos canônicos, a história de Jesus canônica, que é adotada pela igreja como livros sacros, só são esses 4. Pela ordem, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que essa ordem? Porque quando se constituiu o cânon, a lista dos livros sagrados, se pensava que o evangelho de Mateus, era mais velho, que deveria ter existido uma cópia do Evangelho de Mateus escrita em hebraico ou em aramaico, uma vez que o texto de Mateus é escrito para a comunidade judaica. Só que não é verdade. O mais velho é Marcos, porque o Evangelho de Marcos é a didaque, é a catequese de Pedro. Pedro ditou para o secretário, que ele era analfabeto. Então, Pedro ditou para o secretário o conteúdo do Evangelho. Então, Pedro é o primeiro Evangelho que nós vamos ter, que é o Evangelho de Marcos. Aí depois vai vir Mateus, Lucas, que faz a pesquisa, e por último, João. Sendo que o Evangelho de Lucas é dividido em dois grandes volumes, ou 2 grandes tomos, né? O Evangelho propriamente dito, e como eu havia te dito, ó Teófilo, lá no meu primeiro livro, Atos dos Apóstolos. Então, eu nunca tinha ouvido falar assim outra coisa, né? Por exemplo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo, por exemplo, Jonas, Zacarias. Sim, tem vários apócrifos. É que a maior parte desses livros, eles são fantasiosos. Um livro que eu te recomendo, se você puder ler, Carlão, é o Evangelho Secreto de Nossa Senhora. É muito interessante. Tá? Ele seria uma narrativa cópita da vida de Nossa Senhora após a ressurreição, durante a vida de Jesus e após a ressurreição de Cristo. Tá? É um livro que ficou perdido durante muitos séculos, foi encontrado, acho que no século XVII, e depois ele foi traduzido. Só que quando você lê livro apócrifo, você tem que tomar um certo cuidado, porque tem umas coisas muito fantasiosas, né? Que você percebe a discrepância entre a fé e aqueles conteúdos, aqueles livros. Eu li alguns, eu li o Evangelho segundo São José, eu li o Evangelho de Jesus, o Evangelho Secreto de Maria, eu li alguns outros apócrifos também. O Evangelho da Infância. Tem de Madalena, tem de Enoque. Tem vários. Aí você vê, como é que pode ser o Evangelho de Enoque, se Enoque é muito mais velho que Jesus? Seria a mesma coisa que você, Evangelho de Jesus Cristo segundo Isaías. Isaías viveu 580 anos antes de Jesus. Lá do Antigo Testamento.
Ô, Zacarias, Diga. agora sim, se existe, né, por exemplo, né, esse que você está falando, que diz que existe vários, né? Por que não? Não se coloca também para. Seria uma coisa secreta? Não. Por que não se coloca para o povo? Ele é aberto, Neide. O problema é que, primeiro, o povo mal consegue entender os 4 evangelhos e os outros livros da Bíblia. Você imagina se você começa a abrir com assuntos tão diversos quanto que vai desde a santidade até as peripécias do menino Jesus. Né? Um menino Jesus que matava um passarinho e depois ressuscitava. Manjava o coleguinha. Você entendeu? Então, quer dizer... que se abre para... É amplo, né? Se abre para maior reflexão. Para quem quer refletir, quem quer estudar, hoje não existe mais o index. Index, para quem não sabe, era um índice, era uma como é que fala? Uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Então, por exemplo, alguns livros de Galileu Galilei foram proibidos pela Igreja Católica. Os trabalhos de Copérnico sobre o universo foram proibidos pela Igreja Católica. Redonda. A Terra é redonda é o primeiro pensamento de Galileu, né? Galileu Galilei. Tá? Ele foi o primeiro a estudar a gravidade, a resistência do ar, bem antes de Newton. Só que isso tudo a igreja proibiu durante anos. Ela estudava, mas os outros não podiam estudar. Né? Hoje, está aberto para quem quiser. Agora, você tem que ter um discernimento muito grande. Se a gente se atrapalha com o Apocalipse, imagina pegar um livro que você não tem nenhuma pista para fazer a leitura. Já pensou se colocasse Evangelho segundo Apocalipse? Existem apocalipses, outros apocalipses, segundo outras visões. Esse é o Apocalipse de São João, foi o último livro a se tornar canônico. Tá? Mas existem outros apocalipses que não são canônicos, que também fazem uma reflexão da mesma forma que o Apocalipse. Tá? E existem do Novo e do Antigo Testamento, tá, gente? Do Antigo Testamento também existe. Agora, existem livros canônicos que se perderam. Por exemplo, a Carta de São Paulo aos Coríntios. A gente conhece 2, né? Mas, na realidade, são 3. Sendo que a terceira Carta de São Paulo aos Coríntios se perdeu e acabou misturada com a segunda. Nunca se achou nenhuma cópia da terceira Carta de São Paulo aos Coríntios. Mas eu não lembro qual é o capítulo da Carta de São Paulo aos Coríntios, que você está lendo ela muda totalmente de estilo, de assunto. Tipo assim, vai indo para a esquerda, de repente vira para a direita. Isso indica que ali o texto não é original. Não é o mesmo texto que você vinha trabalhando. Mais alguma coisa aí, gente? Para passar para as bem-aventuranças? Esse texto ele é tão pequeno que quando você começa a entender, acaba. Ele é pequeno, mas ele é muito forte. Tá? Uma das coisas, uma visão que João nos deixa, e isso a gente tem que tomar um certo cuidado e ter um certo carinho, é que, ao contrário do Antigo Testamento, João não nos coloca um Deus punitivo. João, todo o texto dele, nas 3 cartas, ele deixa bem claro que Deus é amor. Que o cultivo de Deus se dá pelo amor, e não pela destruição, pela morte, E Deus é puro, né? Então, todo o texto de João, ele vai permeando esse Deus amoroso, algo que no Antigo Testamento não é presente. No Antigo Testamento, você tem um Deus punitivo, um Deus que dá bronca, um Deus
que quer você... como é que eu vou colocar? Quer você... Como é que a gente pode pôr? O medo, né? Com medo, um Deus destrutivo. Tá? Então a gente tem essa construção. Ah, vamos lá, quem mais? Podemos passar para o Evangelho? Nosso velho conhecido Sermão da Montanha? Sim. Uhum. E aí, o que você pode me falar do Sermão da Montanha? Primeiro desse trechinho do Sermão da Montanha. Aqui nessa bem-aventuranças, ela é uma proposta, né? O caminho, né? Que Deus mostra, né? Que nós devemos seguir. Eu vejo esse evangelho assim um pouco como o de domingo passado, né? Que lá é os 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o próximo como a nós mesmos, né? Esse é de domingo passado. Aí depois pegando aqui a bem-aventurança também é um caminho, né, do segmento, né? Se você cumpre com essas, como é que fala, dessas bem-aventuranças, você está seguindo um projeto, né, de Jesus Cristo, o caminho, né, que é para ir para a paz, né, para a comunhão, para o amor, é uma abertura, é o caminho da vida. Eu vejo assim. Quem mais tem algum comentário aí para colocar? Ele pega uma cidade igualitária, né? Uma justiça que promova os pobres, onde prevaleça que a lei falou, o amor fraterno, e não as práticas egoístas que oprimem os menos favorecidos. Mais alguma coisa? Então, eu vou enfiar minha colher nesse angu. Lembra que eu comentei com vocês que Mateus é um evangelho escrito para judeus? Então, Mateus é um evangelho escrito para judeus. Sendo assim, ele está escrevendo para um povo que tem conhecimento da lei, que tem conhecimento da Torá. E como é que funciona a Torá? A Torá são 5 livros, começando com Gênesis, né? Então é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Tá? Então esses 5 livros compõem a lei, a Torá. Mateus faz a mesma coisa. Ele cria uma Torá dele. Então ele começa apresentando Jesus na criação. Ele começa apresentando Jesus lá na genealogia. Né? Ele apresenta Jesus desde Adão. Vai até chegar em Jesus Cristo. Né? Já aqui, ele está no que a gente podia dizer assim, na versão Êxodo de Mateus, onde ele está nos mostrando os novos mandamentos. Deus entregou os 10 mandamentos e aqui Mateus nos entrega as bem-aventuranças. É exatamente o que a Neide colocou. Uma construção de um modelo de sociedade. Um caminho a ser seguido. Caminho fácil? Não. Vai falar, Mateus. É como está falando aqui, né? Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, né? Isto. E por que nos céus? Porque eles imaginavam, entre outras coisas, a iminência da vinda do Senhor. Esse é um ponto. Segundo ponto, a própria igreja fez essa... Vocês sofrem aqui para receber a gratificação lá na frente. Sendo que a própria igreja, ou os próprios gestores da igreja, se aproveitavam de riqueza, do bem, do bom e do melhor, para se manter na sociedade, enquanto a população mais humilde era reportada ao sofrimento. Então, esse modelo de igreja antigo fez muito uso desse tipo de texto, fez muito uso dessas construções para poder fazer
a construção do modelo que nós temos hoje não, porque hoje a igreja já mudou bastante, mas do modelo pré-conciliar, né? Ou o modelo das trevas, né? No modelo da época oh, meu Deus, fugiu o termo. Ai. Qual é o nome do modelo? É no modelo da época dos feudais lá, dos senhores feudais. Dos anos escuros lá da Idade Média. Oxe! Tá? Então, o modelo de igreja da Idade Média. Então, durante a Idade Média, muitos fizeram isso, até chegar em São Francisco de Assis. São Francisco de Assis lê esse texto e, a partir daqui, ele vai mudando a sua própria existência e moldando uma nova sociedade. E vai dar origem aos franciscanos, né? Que, por se assim dizer, por um descompasso da vida, acaba se tornando uma das ordens mais ricas do mundo, né? Mas aí é uma outra história. Mas a ideia aqui do texto, da construção das bem-aventuranças é os novos 10 mandamentos. E lá na frente, por que esse texto está deslocado? Porque aqui nós estamos celebrando uma festa. Então, esse texto, ele não segue a cronologia natural que nós teríamos em todos os domingos. Então, se a gente seguisse a cronologia natural, nós estaríamos aqui já com Jesus indo para Jerusalém, que seria do tempo comum. Mas aqui é uma festa. Sendo uma festa, nós aqui estamos celebrando o Senhor que nos chama a ser profetas, nos chama a sermos santos. Então, ele nos dá, como a Neide comentou, o caminho da santidade, o caminho para se alcançar as bem-aventuranças. Aqui, Zacarias, eu acabei assim, esquecendo. Dia de Todos os Santos seria no dia 2? Dia 1º, seria amanhã. Aí, assim, o fato de se celebrar no domingo é porque, assim, por conta de ser o dia do Senhor, e onde a maior parte dos fiéis participam? Exatamente. A celebração acontecer no domingo, ela pode acontecer no dia 1º? Pode. Se você tiver igrejas que celebram amanhã, né, a missa nas quartas-feiras, eles vão celebrar o dia de todos os santos, o dia do solenidade de Todos os Santos, a preparação para o dia dos fiéis defuntos. Tá? Mas, como não é uma liturgia dominical, você vai ter a festa celebrada no dia do Senhor, que é o domingo. Certo. Tá? A solenidade de Todos os Santos. Aqui não é o dia de Todos os Santos, é a solenidade. Ela se tornou solene, se tornou importante, se tornou sacra. O dia de Todos os Santos é amanhã. Mas aí é por conta dos fiéis defuntos? Prepara os fiéis defuntos. Isso na teologia, né? Então, um prepara para o outro. Zacarias, aí é o negócio. Esses fiéis defuntos não é uma coisa meio discriminativa? Por quê? Só os mortos não vai pegar os vivos? Só os fiéis defuntos, vamos supor, quem for cristão é que pode ser homenageado, outra pessoa não pode ser. O índio mole não pode ser considerado um fiel defunto? Aí é que tá. Você tem que pegar. Você tem que pegar, no caso, a construção disso na época em que foi feita. Tá? Então, na época que foi feita, era uma briga entre povos diferentes, religiões diferentes. Então,
ah, não, aqui eu só vou homenagear os católicos, os cristãos. Né? Então eu extirpo todo o resto do povo para fora. Mas, lógico, se a gente pegar aquela passagem de Jesus, ela é interessante ver ela nos desenhos bíblicos. Né? Nos desenhos bíblicos, Jesus aparece com vários povos diferentes andando do seu lado. Todo aquele que faz o bem, né, sem se preocupar com o resultado, volta de novo ao bom samaritano. Aquele que faz o bem sem se preocupar com o resultado é um fiel, mesmo que ele nunca tenha conhecido Jesus pessoalmente, ou não tenha conhecido Jesus na fé. Mas ele é fiel, porque ele construiu uma relação de amor, de caridade para com o outro. Né? Então, essa construção né, ela funciona como um instrumento para você levar a boa nova. Deu para entender, seu José? Eu me expressei bem. Eu me expressou, mas mesmo assim eu acho que é uma coisa atualizada que poderia ser já reparada, certo? Porque às vezes uma questão é de religião, entendeu? O cara pode ser cristão, o outro pode ser ubandista, pode ser o que for, e ele é um defunto que merece uma, certo? Que merece a memória. Exatamente. Não, mas aí é que tá, é uma questão de semântica. A coisa. É uma coisa de semântica. Estamos no século XX, poderíamos fazer isso aí já um reparo, mudar essa coisa, fiéis defuntos. Aí é uma questão de semântica, né? É uma questão de construção da época em que a festa foi concebida. Certo. Né? Tanto que você vê, não existe mais a celebração de Todos os Santos. Né? Seria amanhã. Existe a dos fiéis defuntos, muitas vezes, dependendo de como você fala, simplesmente é a celebração de finados. Finados, o que é finado? É o morto. É a celebração dos mortos. Só que o nome correto é a celebração dos fiéis defuntos. Mas são construções sociais da época em que elas foram realizadas. E hoje, eu não sei se daria para se mexer. Né? Mas o conteúdo da celebração, esse sim, ele é expansivo. Tá? Hoje se fala de defuntos, se fala, tanto que a gente reza pelos mortos, tanto nas nossas orações, na oração dos fiéis, se reza pelos mortos da guerra da Síria, da Ucrânia, onde eles são cristãos ortodoxos. Se reza pelos mortos do Hamas e da Palestina, onde você tem muçulmanos e judeus. Só que todos são lembrados, e todos serão lembrados amanhã, no dia de Todos os Santos, e vão ser lembrados no dia 2, no dia de finados. O ser humano, né? Embora eles não sejam cristãos. Mas pelo fato de ser humano, né? Pelo fato de ser humano. Pode falar, César. Mas uma provocação, uma piada sem graça. Uma vez, quando Deus queria acabar com uma terra, ele falou, mas, senhor, lá tem tem 20 justos. Tem 2, até chegar um justo, não é isso? Isso. Tendo um justo, ele salvava milhares. Hoje, lá em Israel, para pegar um justo, 10 mil inocentes vão para o vinagre. Pior é que hein? É que tá, né? É onde entra é onde entra a irracionalidade do ser humano. Pelo amor de Deus. É onde entra a irracionalidade do ser humano. Tá? É uma coisa absurda o que está acontecendo, né? Então, Deus fica lá, Moisés chega, mas se houver 10 justos, se tiver 5 justos, tiver um justo, eu pouparei a todos. Agora Israel é o contrário. Né? E lembrando que Israel faz parte dos 144 mil que foram absolvidos, né? Foi, Neide?
levar esse evangelho lá para a Palestina, para Israel, para ver se acordam. Não, Meu Deus, é uma intransigência, gente, sem tamanho. é demais. É uma intransigência sem tamanho. É A gente fica uma falta de amor para com o próximo, falta de tudo. né? Porque assim, nossa, ver aquelas crianças soterradas, não, é muito dolorido. Dói o coração. E pior de tudo é você ver muitas vezes aquilo que eu particularmente não duvido que o míssil que acertou aquele hospital, por exemplo, tenha sido disparado pelos próprios, sabe? E não por Israel. Eu acredito. Porque Israel tem armamentos de ponta, capaz de acertar a pulga sem matar o cachorro. Uhum. Tá certo que eles estão matando o cachorro para eliminar a pulga, né? Mas eles poderiam acertar a pulga sem matar o cachorro. E de repente você vê um negócio assim tão... É muito desumano. É a tristeza, é a destruição do homem pelo homem. Não tem jeito. É mais o terrorismo que a guerra. É que a guerra é mais vantajosa. Infelizmente, a guerra é mais vantajosa do que a paz. Para quem vende armamento? Não só quem vende armamento, para o próprio político. É mais fácil criar... Vamos pegar o exemplo Bolsonaro e o Lula. É mais fácil o Bolsonaro ficar brigando com o Lula e o Lula com o Bolsonaro do que se preocuparem com a verdadeira situação do país. Exatamente. Enquanto um está jogando o outro no ventilador, está tudo maravilhoso. Fumaça, né? Enquanto decide a culpa é de quem, aí as necessidades vão aumentando. Isso, exatamente. Isso a gente vale. Nós vamos entrar agora num processo eleitoral para prefeito. A polarização vai voltar a acontecer. Aí a gente se preocupa tanto com a eleição do prefeito que esquece que a gente voltou para vereador. E esquece que é o vereador que vai gerir a cidade e não o prefeito. Mas isso é para tudo, né, Zacarias? Por exemplo, quando a gente estava, quando estoura um grande, por exemplo, um problema, no Brasil, aí vem a questão do... E a questão do... Aí vem a questão do futebol, né? Eles acabam abafando. E a Neide caiu. Mas é verdade o que ela falou. Muitas vezes você acaba tendo um assunto importante abafado por um outro assunto que não tem nada a ver. É a cortina de fumaça, né? Você joga fumaça no ambiente e você não vê mais o problema que estava tendo ali na tua frente. Verdade. Mais alguma coisa, meu povo de Deus? De minha parte, Conseguiu voltar, Neide? Microfone fechado. O meu sobrinho estava me chamando, aí acabou me atrapalhando. Só terminando o meu raciocínio, né? É assim, é em qualquer situação, né? Não precisa ser só nessa questão da eleição. Mas quando se acontece algum problema sério aqui no Brasil, o que acontece? Por exemplo, tem várias famílias morrendo numa enchente, sei lá, qualquer problema que seja. Eles pegam, abafam com outra situação. Se é um tempo de jogos, aí eles tentam abafar só focado nos jogos, né? E aí por diante, né? Eles tentam Mas isso abafar. não é de agora, viu? Isso não é de agora. Se você pensar no Império Romano, eles faziam a mesma coisa com pão e circo. Sabe? É o pão e circo. É uma revitalização do mesmo pensamento do pão e circo. Então, nós nos deixamos levar pela situação, pela facilidade, pela alegria momentânea, pela euforia, e esquecemos dos problemas. Né? Não que nós não tenhamos direito de ter alegria, de curtir a euforia. Sim, sim. Lógico que a gente tem. Mas
A gente tem que ter também toda essa outra visão. É. Mais alguma coisa, minha gente? E minha parte é o quê? Isso. Para mim Então, também. fazendo nossa oração final? Vamos. Vamos. Então, vou usar aqui o Salmo como base da nossa oração final. Ao Senhor que pertence à terra, que ele encerra o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele se tornou firme sobre os mares, sobre as águas mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de Deus o Salvador, e assim de geração dos que o procuram e do Deus que Israel busca a sua face. Que Deus nos proteja, nos guie e nos oriente, para que nós encontremos o caminho da santidade. Ave Maria, Cheia de o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa Beijão noite, para povo. todos. Boa noite. Amém. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. O Zacarias, Oi. quem vai fazer a leitura sexta-feira? A Lourdes e o seu José.